Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Código de Mentalidade. E hoje nós vamos falar de algo extremamente relevante para a construção daquilo que nós desejamos viver na nossa vida como um todo. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante que impacta diretamente em todas as nossas realidades, que é como os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. E nada melhor do que você escutar de alguém que vive isso na pele, que experimenta isso. Na íntegra. Na íntegra. E eu trouxe hoje aqui para compartilhar com a gente essa pessoa que eu sei que vive isso ao pé da letra. Inclusive, esse episódio aqui foi separado para ela, tá bom? Gente, eu quero que vocês recebam a Gilmara com muito carinho. Gil, que bom que você está aqui. Obrigado. Tá bom? Tô me sentindo honrada com a sua presença, porque eu conheço a sua história e eu sei o quanto que isso vai ser agregador. E antes da gente se aprofundar, eu quero pedir que você se apresente para nós, que você fale um pouquinho de você. Então, eu sou Gilmara Fernandes, CEO do Gil Espaço Depilação, depiladora já há 7 anos. E a depiladora, na verdade, há 11 anos e há 7 anos como CEO do Gil Espaço Depilação. Tudo meio que começou como nada, como, né, e aí, será que vai, será que não vai? Numa das maiores inseguranças. Daquele jeitinho que a gente começa, sem pretensão. E eu falo que o meu início, como de ninguém, não é fácil, mas o meu foi um pouquinho mais difícil, porque eu iniciei em 2012 como CEO da empresa que eu tenho hoje, e em 2018, na verdade, e em 2018 a gente estava vivendo uma crise política muito grande. E mesmo assim, né, com todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento, eu quis ser CEO dessa empresa. E ali eu comecei a ver o quanto eu poderia prosperar, o quanto que eu poderia mudar a minha história, fazer com que aquilo fosse uma coisa melhor para a minha vida. E aí agora há 7 anos eu tenho colhido os frutos dessa mudança que eu tenho feito, dessa mudança de mentalidade, porque tudo começa na mente, né? Então, hoje eu tenho colhido esses frutos. E é isso, sim, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Para mim, hoje estar aqui é uma resposta do universo para minha vida. Com certeza. Diante da forma como que esse convite chegou até você, o que você me falou. Então, assim, foi no momento que foi uma resposta de Deus para me mostrando que eu estou no caminho certo, que esse é o melhor caminho, que eu posso continuar, que tem algo muito maior ainda para acontecer na minha vida. E eu estou muito feliz. Que bom. Nós também estamos muito felizes de poder receber de você, porque eu falo assim, nada alavanca mais uma pessoa do que uma experiência, sabe? Hoje a gente tem muitos acessos, muitos recursos, né? E o próprio código de mentalidade, gente, tudo, qualquer tipo de movimento que eu for fazer, vai trazer a questão da mentalidade. Sim. Vai trazer a questão da mudança de mente, porque foi isso, assim, eu fui salva 2 vezes. Primeiro pelo meu Criador, Jesus, e depois pela mudança de mentalidade, sabe? E você já iniciou falando algo que às vezes falta a consciência de quem está querendo iniciar um negócio, que é você olhar para aquilo e falar, isso pode mudar o meu cenário. E, na verdade, não muda só o seu cenário, muda o cenário da geração futura. Exatamente. Né? Porque quando você vem de uma mentalidade de escassez, você vem com aquilo e você vai projetar aquilo para a próxima geração. Então, você vai decidir, ou isso para em mim, que foi o que aconteceu. Eu falei, não quero mais isso para a minha vida e nem para as próximas gerações. Então, foi onde eu decidi que realmente eu precisava de mudar a minha mentalidade. Mesmo ouvindo que não era para mim, que aquele não era o momento, entende? Nunca iria dar certo, né? Só que eu sempre tive a mentalidade seguinte, por que não daria certo para mim se quando eu trabalho para alguém eu consigo fazer a coisa acontecer? Por que para o outro eu consigo fazer acontecer e para mim não daria certo? Então ali eu entendi sim que seria para mim aquele momento. Então eu
Fui de corpo e alma para fazer a coisa acontecer. E eu tinha um plano B também, né, gente? Lógico que a gente sempre tem que ter um plano B, que era fazer o plano A dar certo. O plano B era fazer o plano A dar certo. E graças a Deus o meu plano A, o plano B realmente está funcionando muito bem, assim. Tá, e você falou uma coisa que eu vim conversando com o Uber agora, da minha casa para cá, que eu vi uma frase no Instagram que, assim, foi um tapa na minha cara. Essa semana mesmo, foi ontem que eu vi. Foi até a Miriam esteve aqui com a gente no primeiro episódio, maravilhosa. E ela postou assim: se o seu projeto fosse uma ordem dada pelo seu patrão, você já teria executado. Há muito tempo. E muito bem feito. Gente, é verdade. Com dia e hora projeto, e data marcada. Dia, hora da... Se o seu projeto fosse uma ordem dada, se o seu projeto de vida fosse uma ordem dada pelo seu patrão, você já teria executado. Porque é incrível a nossa disponibilidade para fazer para o outro. E quando é pra gente, é sempre uma murmuração, se arrastando, deixando para depois. E é isso aí. E assim, quê, né? E eu sempre tive uma teoria de quando eu trabalhava, né, como CLT, eu sempre tive uma teoria o seguinte: eu não saio de casa para trabalhar para o patrão, eu saio de casa para trabalhar para mim. Então, quando eu deixei de ser CLT, eu continuei com essa teoria. Sim. Eu continuei com essa teoria. Então, assim, eu tinha consciência de quem eu era como CLT. Então, assim, você só vai ser um bom empresário se você for um excelente CLT. Porque você vai aprender a dar valor ao que o outro faz. Então, se você está ali como um excelente funcionário, quando você sair dali, deixar de ser CLT, você vai cuidar da sua empresa com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Você vai ter amor pelo que você faz. Entende? Você vai entender e falar: não, isso aqui agora é meu. Eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que fazer. E assim, é fácil? Não, Roberto, não é fácil. Meu Deus do céu. Não é fácil. Hoje, depois de 7 anos, eu tenho o privilégio de tirar uma semana de férias. Ir pro Chile. Já estava na hora, né, gente? Né? Tirar 15 dias de férias. Então, assim, hoje, depois de 7 anos, que eu consegui ter esse privilégio de parar e falar: não, agora eu preciso de viver esse momento. Mas foram coisas que, quando eu iniciei, não tinha como eu fazer. E aí pesa, porque como CLT, você pensa assim: poxa, mas quando eu estava trabalhando, eu tinha férias, né? Mas aí, assim, você tem que lembrar que você está trabalhando para criar um sonho de alguém. Verdade. E hoje eu trabalho para realizar os meus sonhos. Porque se você não trabalhar para realizar os seus sonhos, você vai trabalhar para realizar o sonho de alguém. Exatamente. Né? Se você não se esforçar. E isso é muito real. E assim, hoje eu tenho um nível de consciência referente à consciência do outro. Porque quando a gente começa a fazer esse movimento de liberdade, né? Porque o que eu penso? Eu trabalho porque eu quero ter qualidade de vida, eu trabalho porque eu quero ter condições de oferecer para mim, para minha família. Eu trabalho para isso. E aí, se eu estou em um lugar que me priva de tudo isso, tem alguma coisa errada, né? E isso vale para CLT, isso vale para, né, para gente que está aí empreendedor, empreendendo. Exatamente. E quando você começa o teu movimento, que não é fácil, que vai te dilacerar, que vai fazer por diversas vezes você se questionar: cara, eu sou capaz de fazer isso aqui? Será que eu não estou perdendo meu tempo aqui me machucando à toa? Porque não é fácil. Qualquer movimento que você começar, que colocar os seus sonhos, os seus objetivos, os seus ideais no centro, vamos colocar assim, lógico que tem também a vontade de Deus que se alinha a isso. Sempre. E aí não adianta, tem coisa que você não vai realizar, não é porque você foi ruim, é porque não estava dentro daquilo que Deus queria para você. Do propósito. E tá tudo bem, entendeu? Mas é muito maçante. E aí, às vezes, as pessoas veem a gente lutando, né? Persistindo. Num sonho. Persistindo, e não entende o que você falou. Antes de investir no meu negócio, eu preciso investir na minha carreira. E na maioria das vezes isso vai acontecer dentro da empresa de alguém. Isso. E aí é por isso que eu falo. Hoje eu trabalho como treinadora comportamental, eu estou dentro das empresas levando essa consciência.
Olha, da forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então não adianta você hoje estar insatisfeito com aquilo que você faz, com a tua função, não se movimentar para viver o que de fato você quer viver e achar que você não rendendo, você não fazendo da forma como você deveria, sua mente vai entender que é o que você só não está rendendo aqui. Não, você vai levar isso para todas as áreas da sua vida. Dilmara, em qual momento você percebeu que os seus pensamentos eles estavam te limitando ou, do contrário, te levando a ter resultado. Trazendo os resultados que você queria? Resultados para mim. Pandemia. Eita. Pandemia. Gente, pandemia na minha vida, que ela veio como um divisor de água na minha vida. Por quê? Eu tinha 2018, eu montei a minha empresa, fui trabalhar dividindo a sala com uma pessoa, que era a Cida Limas. Em 2019, final de 2019, eu decidi que eu sairia dessa sala, que eu já entrei sabendo que eu não iria ficar muito tempo, que esse era o meu propósito, depois montar uma outra, né, ir para uma outra sala. Final de 2019, eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer, é o que eu quero, fiz umas contas, falei, vai. Final de 2019, início de 2020, aluguei a sala, março de 2020, na hora que começou a coisa acontecer, o governador manda fechar tudo. Falei, e agora? E agora, peituda? Isso. Falei, e agora, peituda? Falei, agora eu vou. Aí, ali, quando eu comecei a perceber que quando eu orava a Deus, a coisa acontecia, porque hoje você olhar para o Gil Espaço Depilação e ver toda essa movimentação, você fala, que lindo, não foi não. Porque quantas vezes eu atravessei a Lindenberg chorando e falando, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Era uma tirada de pelo e uma lata de tinta. Entende? Era atendendo um cliente e correndo material de construção para comprar uma lata de tinta. E por muitas vezes eu chorei porque eu não sabia como que eu iria fazer para pagar aquela conta. E teve um momento na minha vida, eu lembro como se fosse hoje, eu peguei um boleto, eu fui na janela e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais trabalhar para pagar a conta. Mas eu também não quero parar. Vão entender eu quero continuar. Também, tá, Deus, o que eu tô dizendo. Eu quero continuar. Não é o que eu quero continuar, Deus. E ali eu comecei a colocar a minha fé em ação. Ali eu comecei a entender sobre meditação, sobre parar e respirar, sobre desacelerar, porque eu fazia as coisas aceleradas, eu queria tudo no meu tempo, tudo no meu momento. E a pandemia, ela veio muito para te colocar você numa posição que nem tudo, às vezes, é no seu tempo, é no seu momento. Você tem, às vezes, que desacelerar. Não tem o controle de tudo. Porque naquele momento eu tinha um controle o quê? Eu tinha o dinheiro para investir, eu tinha o dinheiro para comprar o material, só que eu não tinha como comprar o material porque estava tudo fechado. Quando as coisas começaram a abrir, a funcionar, que o dinheiro começou a acabar, aí eu tinha como comprar, mas aí eu já não tinha mais o dinheiro. Aí entrou... Equilíbrio é tudo. Aquele desespero. Mas aí uma coisa que eu não perco é a minha fé. Eu acreditava que as coisas iam acontecer. E aí, quando eu terminei de montar essa sala, que eu estou hoje, eu falei, eu vou juntar dinheiro para comprar meu apartamento. Na pandemia, as coisas de 6 meses depois, eu comecei a trabalhar com a mentalidade de começar a trabalhar para comprar o meu apartamento. Ali eu comecei a perceber que eu conseguia tirar um valor para pagar a prestação do apartamento. Porque o que eu fazia? Eu tirava o valor do aluguel da casa onde eu morava, retirava o valor do aluguel da sala que estava alugada, porque quando eu entrei nessa sala, que eu coloquei meu pezinho direito, eu falei, eu vou comprar essa sala. Naquele momento eu tinha dinheiro? Não, mas eu tinha fé. Eu tinha fé, eu tinha um Deus. E a fé, ela move montanhas. Então, partindo do princípio que a fé move montanhas, e se a sua fé for da mãe de um caroço de mostarda, eu tinha tudo que eu precisava. E aí eu comecei a entender que eu tinha um pouco mais. Por quê? A palavra de Deus fala que os filhos são herança. Então eu sou herança. Então eu tenho o melhor, eu vim para viver o melhor aqui dessa terra. Aí eu me apeguei nisso, falei, não, tem que dar certo, vai dar certo, porque eu sou herança. Eu sou herança de um Deus que tudo tem, que tudo formou. Não me falta nada, mas eu preciso trabalhar para fazer a coisa acontecer. Exato. Aí não tinha nada que ficasse na minha frente.
E aí eu vi as coisas acontecendo. Aí fui pro meu caderninho da gratidão, coloquei lá que eu iria comprar aquela sala. E há 2 semanas atrás, quando você me fez o convite para estar aqui, eu falei... Você não pôde vir por quê? Porque eu estava indo lá exatamente negociar a sala, porque a dona da sala naquela semana tinha me feito a proposta de vender a sala. E assim, foi algo que eu fiz, foi um movimento que eu fiz de fé há 5 anos atrás. Se naquele momento eu tivesse parado, falado, não, tô na pandemia, não vou nem começar, não vou nem tentar. Entende? Se naquele momento eu tivesse parado, hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu não estaria colhendo os frutos do que eu estou vivendo hoje. Porque é muito fácil você olhar e falar, caraca, né? A pessoa tá... Mas isso não começou ontem, isso começou há 5 anos. Há 5 anos atrás ela andava de ônibus, há 5 anos atrás o carro dela ficava mais na oficina do que na garagem. Né? Então são uma série de coisas que você vai colocando diante de Deus, diante do universo, que você não vai colher aquele fruto imediatamente, você vai colher aquilo anos depois, meses depois, semanas depois. Falei que a diferença é que é como se eu tivesse num cano entupido, né? 2026 para mim, 2025 para mim tá sendo um ano assim que eu tô colhendo todos os frutos. Glória a Deus. Graças a Deus eu tenho aí colhido todos os frutos daquilo que eu plantei, né? Diante de Deus. Eu falo assim, Gilmara, que na pandemia, porque nós que conhecemos o nosso Deus na verdade dele, na essência dele, porque hoje isso foi camuflado um pouco. Sim. Hoje as pessoas pregam um Deus diferente do Deus que eu conheço, né? Na pandemia, apesar de toda a dor, de toda a perda, eu vi pessoas assim próximas irem embora de uma hora para outra. Foi um desespero muito grande, né? Não tem como mensurar o que foi essa pandemia. Não. Pra gente, famílias inteiras foram devastadas. Mas o nosso Deus, que é perfeito, não faz nada de imperfeito. E eu falo que uma nova geração nasceu após a pandemia. Por quê? Porque nós fomos obrigados a conviver com nós mesmos. Isso. Nós fomos obrigados a conviver com os nossos pensamentos, nós fomos obrigados a olhar para nós, a olhar para dentro da nossa casa, nós fomos obrigados a olhar para aquilo que estava desalinhado, para aquilo que precisava ser reconstruído, para aquilo que precisava ser mexido. Tinha muita coisa estagnada. E só quem entendeu esse movimento colhe os frutos hoje. Colhe os frutos hoje. Sabe, muitos negócios foram encerrados, fechados na pandemia, e muitos negócios nasceram na pandemia, né? Então, assim, quando a gente entende a importância do parar, porque a pausa faz parte do nosso processo de crescimento. E hoje a gente acha que tudo nasce do movimento contínuo e eterno o tempo todo. E aí a gente só para quando dá um burnout, quando dá a ansiedade já deixa de ser algo emocional, passa a ser algo físico pra gente, né? Então, você entendeu naquele momento, pelos seus motivos, pelas suas razões, que existia um movimento maior. Muito maior. Tinha algo muito maior para vir. Tinha algo muito maior. E é muito bom você trazer, eu tô vendo que você tô vendo muito de mim em você. Por quê? Porque tem técnica, tem ferramenta, tem profissionais hoje que nos ajudam a crescer, a alavancar, mas existe uma realidade universal e intocável que para mim tudo vem disso, que é Deus. Tudo por Ele, tudo é dele. Gente, pelo amor de Deus, não, tem estratégia, não tem recurso, tem profissional, é inquestionável. Tem a questão da mentalidade. Porque para mim, Gilmara, só Deus é capaz de mudar a sua forma de pensar. Eu não consigo colocar esse poder na mão de uma pessoa. Para mim, só Deus, através de uma brecha, às vezes pequena que você dá. Ele entra e ele muda a sua forma de pensar, a sua forma de se ver, a sua forma de ver a vida, de ver o mundo. E ele faz com que você aceite, porque é o que você falou, eu sou herança. Eu sou filha de um Deus vivo, dono do ouro e da prata. Poxa, papai. Eu vou ter que esperar só quando eu morrer. Eu falei, uai, por que eu vim aqui então? Eu vim aqui para ir. E o interessante é que a Bíblia fala sobre isso.
Fala. Né? Que você veio para viver o melhor dessa terra. Então, assim, eu não posso aceitar, porque às vezes as pessoas falam isso e parece que você está falando de uma forma arrogante. E na verdade não é. É um direito que eu tenho, gente. Se eu sou filha de um Deus, se eu sou herança de um Deus. Se você sonha, se você tem objetivos e você sabe que ele pode dar aquela forcinha de pai, que só pai dá. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que sair de casa para trabalhar. Exatamente. Entende? Isso não quer dizer que eu vou chegar e, então, bom, eu sou filho de Deus, dono do ouro e da prata, tenho herança, sou herdeira, então... Cansei de ser guerreira. Vou esperar que vai cair vou ficar aqui esperando. Não, você tem que sair para trabalhar. Você tem que, às vezes, abrir mão de uma viagem. Às vezes, você tem que abrir mão de um final de semana. Você tem que economizar. Você tem que olhar lá a fatura do cartão de crédito se você não está gastando demais. O fato de você ser herdeiro não quer dizer que você tem que sair também por aí gastando aquilo que você não tem. Eu costumo falar o seguinte, gente. Limite do cartão de crédito não é dinheiro. Exatamente, muito pelo contrário. Limite de cartão de crédito não é dinheiro. Então, assim, eu tenho limite no cartão de crédito, então eu vou gastar. Não é assim, gente. Então, quando a gente vem com essa mentalidade, e eu acho que a pandemia ela trouxe muito isso pra gente, pra você olhar pra dentro de si, pra você ver o que realmente, o Deus que existe, né, o poder que você tem. A pandemia ela te trouxe isso, né, o poder que você tem. Porque, assim, era um momento que você não podia ir para a igreja. Então, isso quer dizer que... se eu não for à igreja... Não estou dizendo que é para ninguém deixar de ir na igreja, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por favor, gente. Tá? A igreja tem um papel social muito importante. Pode cada um continuar indo na sua, não é isso. Mas na pandemia, você conseguiu entender que você consegue ir direto. A fonte está ali, você vai direto. Você tem um acesso livre. Entende? Sentei aqui, tô no meu momento, pai. Como eu faço de manhã? Papai. Ei, pai, senta aqui. E aí? Agora, eu posso te falar uma coisa? Você tocou nesse assunto. Gente, a Ju tá sendo muito cirúrgica aqui hoje, tá? Muito demais. Você tocou nesse assunto, eu sempre falo, né? Hoje eu tô, assim, meio afastada, né? Enfim... mas na pandemia... Só um minutinho, Roberta. Abre um parênteses aí pra mim. Meio afastada. De Deus ou do templo que você reúne? Do templo. Então tá tudo Ok, bem. já entendi. Ok, Gil, obrigada. Tá? Nós vamos abrir um podcast pra ela. Eu aceito, vai ver se a nossa vida não vai mudar em 2 tempos. Mas eu me afastei, na pandemia, eu era, assim, ativa no templo, né? Ativa, sempre. Então, eu coordenava ali algumas coisas na igreja. E você me fez lembrar de uma situação que eu nunca vou esquecer. Porque foi justamente essas camadas também que o Senhor, ele viu a necessidade de nos mostrar, entendeu? Porque tinham pessoas que me mandavam mensagem falando bem assim, como eu faço para adorar dentro da minha casa? Pessoas que eram inseridas em núcleos, pessoas que eram inseridas em equipes da igreja. E, gente, por essa luz que está nos iluminando, eu recebia mensagens desse nível, Roberta. Como eu faço para adorar dentro da minha igreja, dentro de casa? Porque eu sou acostumada a ir na igreja, fazer as coisas na igreja. Para mim é o melhor lugar que eu tenho para adorar a Deus. Eu vou poder levantar minhas mãos, eu vou poder cantar de qualquer jeito. Ninguém vai estar olhando se a minha voz é grave, se não é grave. E outra coisa, amiga. Sabe? Deus, ele precisa ser uma verdade interna. Ele precisa estar dentro de mim. Quando você entende que ele é o Deus da sua vida, qualquer lugar vira um lugar de adoração. Isso aí. Até porque qualquer lugar precisa virar um lugar de adoração. Porque senão não faz sentido. Porque se você não pode falar de Deus aqui, no seu local de trabalho, não faz sentido a sua fé. Se eu não posso falar de Deus no momento que eu estou depilando uma cliente, porque eu estou depilando no momento íntimo, não faz sentido ela deitar naquela maca. Entende? Não estou dizendo para você que eu vou ficar 24 horas ali falando de Deus, que às vezes você não tem que falar, né? Falar de Deus, tem que falar com Deus, né? Que é o que a gente faz de manhã, acorda de manhã e fala com Deus.
Mas às vezes você precisa de ouvir o que a pessoa tem para te dizer, e através do que você escuta daquela pessoa, você vai dar uma orientação, falar, olha, ora, pede a Deus, Sim. né? Medita, tira um momento ali só para você. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, talvez faça sentido para você. Sim, e eu acredito muito que Deus se encarrega disso. Com certeza. Quando Ele quer, eu falo assim, gente, Deus não precisa, mas quando Ele quer te usar para alcançar alguém, isso acontece naturalmente. Essa semana, a minha filha pagou minha sobrancelha para mim, né? Mãe, vai lá em fulano de tal que eu paguei, faz sua sobrancelha lá. E eu fui, cheguei, deitei, ela começou a fazer. E naturalmente a gente começou a falar de Deus. E eu comecei a falar para ela dessa situação que eu te falei, do meu afastamento, né? Da dificuldade que eu tenho de me desconectar, de entrar de cabeça no mundo. Eu não consigo. Já tentei, já tive várias oportunidades, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho uma pertença. Porque você não se afastou de Deus. Exatamente. E aí a menina começou a chorar e falou, Roberta, eu comecei a empreender muito cedo, eu tinha 16 anos. Só que eu ia para a igreja, eu tinha minha comunhão, eu era evangélica, eu tinha o meu servir, tudo dava muito certo. E hoje eu não consigo sair do mundo, mas todo dia à noite eu choro. E eu comecei a conversar com ela de uma forma leve. Então, assim, é natural, eu não preciso forçar para falar de Deus. É natural, vai acontecer. Agora, falando desse movimento mental que a gente faz, que é surreal, as pessoas não acreditam e perdem por não acreditar. Eu não sei se você já leu o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu amo. Então, esse foi livro. O primeiro livro que eu li. Foi o primeiro livro que eu li. Que explodiu a minha... Gente, esse livro explodiu a minha cabeça. Pois é. explodiu. Quando eu li esse livro em 2019, 2020 eu li esse livro. Eu falei, meu Deus, aonde eu estava? Aonde eu estava. Foi assim, esse livro foi algo que expandiu, assim, sabe? É como se eu estivesse vivendo dentro de uma caixa. Exatamente. Né? Aí você sai de dentro daquela caixa e você olha assim e fala, nossa, tem carro, tem pássaro, tem rua, tem praia, tem mar. Exatamente. E a leitura desse livro, ela... Porque assim, lá fala que mais de 80% das pessoas não serão pessoas interiormente falando, realizadas, pelo simples fato delas não conseguirem visualizar o que elas querem viver. Mas porque elas precisam mudar a mentalidade. E é tão lindo quando você se determina, porque tudo parte de uma decisão. Não adianta você achar que você vai começar a desejar viver uma vida nova, que você vai começar a desejar ter um carro automático, viajar para o... Gente, porque não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o quanto que a gente precisou se determinar para chegar nisso, nos vencer, porque hoje eu entendo que o único adversário que eu tenho sou eu. Mesmo. Acabou, ponto. Quando você entende isso, acabou. Entendeu? Então é sobre isso. Você entender que tem um movimento que você também precisa fazer para te empurrar para isso, para te levar para isso. Quando você começou esse movimento, porque querendo ou não querendo, você começa a chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta. Porque elas começam a ver uma pessoa que elas não viam, uma determinação que elas não viam. Às vezes até era determinada. Mas agora você está fazendo um movimento diferente. Você está se preparando para receber. Isso vai acontecer na minha vida. Eu vou conquistar isso aqui. Então, como que era esse relacionamento das pessoas que estavam à sua volta? Você era criticada, era apoiada? Como que era? Desacreditada? Você é doida. O que você tá fazendo? Perdeu seu tempo. Por que você tá fazendo isso? Depois que eu comprei meu apartamento, quando tinha um mês que eu tinha comprado, que eu tinha mudado pro meu apartamento, quando tinha um mês, eu comecei a entrar todos os dias e falava, Deus, gratidão por eu entrar no meu apartamento decorado. Gente, ela comprou apartamento, tá? Que ela falou lá na pandemia que ela ia juntar dinheiro, tá? Só pra vocês saberem, ela comprou. E hoje o apartamento ele tá decorado da forma com que um dia eu desejei.
Quando tinha um mês que eu tinha me mudado para esse apartamento, eu tirei uma foto, fui no Instagram, tirei uma foto do carro que eu dirijo hoje e colei na porta do meu guarda-roupa. Repete isso pra mim, por gentileza. Repete pra mim, por gentileza. Tirei uma foto do carro que eu queria, que eu desejava, e colei na porta do meu guarda-roupa. Não, do carro que eu dirijo dirijo hoje, na porta do meu guarda-roupa. E aí, eu fiquei 1 ano e meio olhando para esse carro. 1 ano e meio olhando para esse carro. E eu falava, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar esse carro. Aí, o mais engraçado é que quando você faz esses movimentos, o próprio universo começa a trazer, a entender e a se movimentar com aquele movimento seu. Toda vez que eu passava pelo carro, eu agradecia. Gratidão, Deus, pelo meu carro tá chegando da fábrica. Na minha cabeça, eu não conseguiria nunca comprar um carro zero. Ainda mais automático, né, gente? Automático, tá, gente? Só pra constar. E aí eu ficava ali agradecendo a Deus pela compra do meu carro. Fiquei ali agradecendo a Deus pela compra do meu carro. E o mais engraçado, que aí eu fiz um movimento de... Todas as vezes que eu chegava no meu apartamento, estacionava o meu carro na garagem, eu não fechava o meu carro. Eu pegava a minha chave, meu carro era manual, aí eu fazia tchu-tchu. Que tem que ter. Isso. Eu fazia tchu-tchu, como se fosse o barulho de um carro automático. Você mesma fazia. Eu precisava dizer pro universo que eu tô pronta. Gente. Eu estou pronta. Pode mandar que eu tô pronta. E aí eu fazia esse barulhinho. E eu fiz isso por meses. Até que um belo dia, meu namorado desceu, precisava de pegar alguma coisa no meu carro. Aí ele desceu e falou assim, nega, cadê a chave? Falei assim, pode descer que o carro tá aberto. Tá bom, ele desceu, pegou o que ele tinha de pegar. Passou uns dias, ele precisou de descer, de levar umas coisas que eu precisava pro meu carro. Ele falou assim, cadê a chave? Pode descer porque o carro tá aberto. Acho que na 3ª, 4ª vez que nós chegamos em casa um dia, eu fui sair do carro, ele estava comigo nesse dia, e eu fiz o mesmo movimento. Tchu-tchu. Ele olhou pra mim e falou assim... Sério, o que é? Ele olhou e falou assim... Por que você tá deixando esse carro aberto? Aí eu expliquei pra ele, falei, olha, porque quando eu comprar o meu carro, né, ele vai fazer esse barulhinho e eu não vou precisar de fechar. E daqui sozinho. Onde eu estou, eu vou fechar o meu carro. Tô bege. Eu vou passar em todo canto agora. Lá na calçada. Tchu-tchu. Não tem nenhum carro lá, gente, mas eu vou começar a fazer. E aí, mas o mais engraçado, que aí ele começou a entrar nessa brincadeira. Ah, sim. Que teve um dia que ele falou comigo, a gente passava às vezes num determinado local, tinha um carro estacionado, ele falava assim, você não tá estacionando esse carro direito, estaciona esse carro direito. Pô, você deixou seu carro estacionado ali é lugar de você deixar esse carro estacionado, aí eu tava na brincadeira, eu falava, amor, mas é rapidinho, já tô indo lá buscar, é só porque eu parei aqui 2 minutinhos. Mas se você contar pra uma pessoa, né, normal, essa pessoa não tá bem. Tá maluca. Essa pessoa tá maluca. Só que quando eu comprei o meu apartamento, eu já tinha comprado o meu guarda-roupa. Eu agradeci a Deus todos os dias pela compra de um apartamento. Eu agradeci a Deus todos os dias, Senhor, gratidão por eu ter comprado o meu apartamento. Eu já agradecia por aquilo que ainda não tinha, mas eu era grata porque eu sabia que uma hora ia chegar. Entende? Eu sabia que aquilo uma hora ia chegar. E aí é onde você faz os movimentos. Qual o movimento que eu preciso fazer? Primeiro, agradecer pelo que eu já tenho. Ser grato. Entende? Pelo que eu tenho. Querer algo no futuro, sim, mas eu preciso de agradecer aquilo que eu tenho. Meu carro dava defeito? Deus, muito obrigado, porque o carro quebrou, mas eu consegui estacionar, parar, que bonitinho, não vou atrapalhar o trânsito, o mecânico já tá vindo me salvar. Eu vou conseguir ir embora de Uber. Nossa, eu parei, o carro deu problema, mas tô aqui do lado do meu trabalho. 5 minutinhos eu tô no meu trabalho, vou conseguir chegar sem problema. Então são esses movimentos, né, que você começa a fazer, que faz toda a diferença na sua vida. Entende? Porque o universo, Deus, ele vai te dar mais do mesmo. Sim. Mais do mesmo. Então, se você agradecer, você vai ter mais. Se você só reclamar, entende? Você só reclama, você nunca agradece. Reclama porque o dia amanheceu, reclama porque anoiteceu. Reclama porque tá indo dormir cedo, reclama porque tá indo dormir tarde. Entende? Choveu, reclama. Sol tá quente, reclama.
sol quente, pelo amor de Deus, não tô aguentando. Graças a Deus, o vendedor de picolé vai ficar feliz porque o sol tá quente. Entende? Choveu, graças a Deus, o vendedor de sombrinha vai ficar feliz porque tá chovendo, gente. E isso é tão real, a questão do efeito do sentimento de gratidão. Escutei uma frase uma vez que eu nunca esqueci. A gratidão é a arte de atrair coisas boas. Foi uma placa que eu comprei para colocar na porta do meu apartamento que eu ainda não tinha. A gratidão é a arte de atrair coisas boas. Eu escutei isso uma vez, nunca mais eu esqueci. E o efeito que esse sentimento causa é tão real que se você chega hoje num terapeuta, num psicólogo, e você relata que você está tendo problema com ansiedade constante, você está tendo muitas crises, uma das coisas que eles vão te dizer é para você trazer ao seu coração, à sua mente, esse sentimento de gratidão. Comece a agradecer a Deus. Né? Comece a agradecer pelo mínimo, pelo básico, que você só vê o quanto é importante quando você se vê longe daquilo ali. Entendeu? Aquela comidinha que tá ali no prato todo dia, você só vê que é importante, que aquilo ali faz diferença para você quando você tá dentro de um hospital, comendo uma comida sem gosto. Ou talvez nem conseguindo comer. Nem conseguindo comer, que é o pior, entendeu? A questão da água, que hoje, gente, eu sou uma das pessoas que eu falo, meu Deus, me ensina a beber água. É uma luta para beber água. Aí eu fico pensando nas pessoas que fazem hemodiálise, não podem beber água. Não pode beber água. Tá maluco? E você toma sua água aí. Um brinde. Até me dar. Toma sua água aí, sinta essa água. E aí, um movimento simples de você só. E a pessoa olha pra você e fala tudo que eu queria. Era tudo que eu queria, era poder tomar um copo d'água. Você tem noção disso? Mas aí quando você traz isso com uma força maior, no momento que você acorda, quantas pessoas é tudo que eu queria? Era levantar dessa cama. É tudo que eu queria, era tomar um banho quente no meu banheiro, ou talvez só tomar um banho no meu banheiro. Ou conseguir tomar um banho. Sem precisar de ninguém Sem precisar de ninguém me levar. E a gente tem tudo isso assim todos os dias. Todos os dias. Você recebe uma folha em branco. Vamos lá, começar de novo? Sim. Aí você esquece de fazer o mais simples. Gratidão, Deus. Gratidão porque eu acordei, eu tô viva. Eu estou aqui e eu posso começar tudo de novo. Sim. E para mim, tudo isso que você falou, essa questão do carro que eu achei incrível, eu vou começar a fazer isso hoje, você pode ter certeza. Pode. Essa questão do carro, a questão do apartamento, para mim esse é o verdadeiro posicionamento. Para mim, quando se fala de posicionamento, lógico que tem aquela questão de você saber se portar numa rede social, dependendo do que você quer, né, da intenção que você tá ali. Beleza, é importante, e é necessário, né? Agora, para mim, o verdadeiro posicionamento é quando você fala, esse lugar aqui ainda não é meu, mas ele vai ser. Ele vai ser. E a partir de hoje, eu me posiciono para viver essa realidade, porque eu mereço e principalmente porque eu faço por merecer. Porque às vezes o que falta é o fazer. Você conversa com pessoas e agora eu vou entrar na conversa. Eu tô falando e isso está servindo para mim. Você conversa com pessoas obesas mentais, de tanta informação que tem. Sim. De tanto conhecimento que tem. Já fez todos os cursos, formações, imersões, tudo quanto é tipo de coisa referente a network, referente a conexão, tá ali, mas não faz nada. Não faz nada. E aí a gente precisa entender que existe o intelecto, que é onde está tudo isso, que está o que eu sei, e existe a mente. E aí não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que a sua mente permite que você faça, se você não buscar conhecer ela, alinhar ela, reprogramar ela para aquilo que você quer viver. E aí, Ju, em qual momento, falando do hoje, porque infelizmente é algo que por mais que a gente se conheça, por mais que a gente trabalhe, a gente vai se ver nessa situação de autossabotagem. Você consegue hoje identificar quando a sua mente está querendo te sabotar? E Sim. O que você percebe, assim? Quais são
As características. Autossabotagem. E engraçado que ontem eu saí de casa e falei, hoje eu vou resolver isso. Chega. Falei, você é uma mulher ou um rato? Traz o queijo. Academia. Atividade física. Eu consigo sair para caminhar. Subo o convento, para mim, eu acho uma delícia. Quintal de casa. O quintal de casa. Isso, exatamente, é o quintal de casa. Subo o convento e engraçado que quando eu tô com a mente muita coisa, eu subo o convento, quando eu desço, eu já desço já alinhada, já sabendo o que eu preciso fazer, com tudo medicada. E aí, só que eu preciso ir pra academia, fazer uma atividade física, fazer algo, né, realmente com um profissional. Sim. E assim, há mais ou menos um mês, isso começou a me incomodar, que eu precisava de voltar. Ontem eu saí de casa e falei, hoje você vai resolver isso. Saí de manhã, procurei uma clínica, na verdade, e comecei a fazer yoga. Falei, vou fazer. E fiz a minha primeira aula. Cara, que delícia. Entende? Nossa, eu imagino. Que delícia. Estar ali naquele momento, e aí eu comecei. Teve um momento que, quando finaliza, né? O professor fala assim, agora olha para dentro de você, pro seu momento de gratidão. Vê um motivo para que você seja grata. Eu falei, Deus, obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu estar cuidando daquilo que é mais importante nesse momento, que sou eu. Sabe? Cuidando daquilo que eu tenho mais precioso, que é a minha saúde. Então, assim, tem coisas que você vai se sabotar. Porque, assim, financeiramente tá bom, né? Emocionalmente tá bom. Mas você precisa cuidar do seu corpo. Sim. Porque faz, né? É um combo, né? Corpo, mente, né? E alma. Então, assim, você precisa. Então, em algum momento, se você não olhar para isso, vai dar ruim. E dá. Entende? Vai dar ruim. Então, eu pensei, peraí, eu já não tô na idade mais de menininha. O joelho eu já comecei a sentir. Então, assim, quando você vem com esse olhar, você precisa entender, falar, não, eu preciso de parar de me sabotar nesse sentido. E ali eu tomei a decisão que eu iria começar. Falei, não, hoje eu começo. E eu saí de casa com esse intuito de começar a fazer algo realmente para alinhar o meu corpo. Aí agora tá tudo bonitinho. Corpo, mente e alma tá tudo... Mas pelo menos você consegue entender que a sua mente está falando, não vai malhar nada, não vai fazer exercício nenhum, vai ficar aqui. E aí você já entra combatendo isso, colocando ela no lugar dela. Não, aqui quem manda sou eu, vou lá fazer minha yoga, deixa quieto. Então, mas tem mais ou menos 2 anos que eu tô tentando voltar pra academia. Imagina. Então essa é a sua área de autossabotagem. Essa é a minha área de autossabotagem. E eu falei, não, agora chega. Chega. Porque eu falei, cara, você olha, você consegue fazer tanta coisa, você consegue desconstruir tanta coisa. Sim. E aí quando você olha, é algo muito pequeno. É verdade. Entende? Mediante de tudo que você já conseguiu, de tudo que você já aprendeu, de tudo que você já conseguiu alinhar, aí você se vê perdido, fala, não, eu não posso, não. Academia hoje não, amanhã eu faço, hoje tá chovendo, não, o sol tá quente, não, aquela cliente me ligou, não, eu preciso academia tirar. tá muito cheia, tá muito não vou, cheia. não. Ai, gente, por mim eu ficaria aqui horas nesse diálogo, que pra mim, assim, é riqueza. Pra mim, riqueza tá em tudo isso que a gente conversou aqui, tá? É válido a gente querer conquistar, né? É válido, é desejo do coração de Deus que a gente conquiste, que a gente encontre o nosso lugar no mundo, transforme vidas através disso, dessa decisão. Mas, infelizmente, né, o tempo é curto, o Rogério fica me chamando. Gilmara, pra gente encerrar esse episódio, eu gostaria que você falasse, diante de tudo que a gente conversou, diante de toda essa consciência que você tomou sobre esse movimento que é real, quem é a Gilmara antes e a Gilmara depois de entender sobre tudo que a gente conversou aqui? Quem é a Gilmara depois? Quem é a Gilmara antes? A Gilmara, antes dela chegar nesse movimento, era uma pessoa que não se colocava no lugar de merecedora. Que o medo que não era meu, eu adquiria aquilo para mim. E eu me colocava ali naquela posição. Eu nasci assim,
eu vou morrer assim, a minha família toda assim, todo mundo, ninguém lá em casa nunca pôde, minha família nunca teve, né? Então, era essa pessoa que se colocava no lugar de não merecimento, na cadeira de não merecimento. Não, isso aqui não é para mim, eu não mereço. Eu não mereço dirigir um carro melhor, eu não mereço dirigir um carro mais novo, eu não mereço morar num lugar melhor. E eu me colocava naquilo ali, porque naquele momento a mentalidade que eu tinha era de não merecedor. Então, quando eu comecei a mudar a minha mentalidade de que eu merecia estar naquele local, naquele lugar, aquele lugar que eu estava buscando, que eu poderia sim estar num lugar de merecimento, de estar numa posição melhor, as coisas começaram a mudar. E quando você se alinha a isso, o globo faz isso aqui, ó. Ele gira para te posicionar exatamente aonde você precisa. Então, eu quero que você deixe uma mensagem. E isso não leva muito tempo, tá, gente? Porque se você for olhar, são 5 anos. Entre eu sair de uma sala, de começar todo esse movimento, são 5 anos. É o tempo que uma pessoa tem para fazer uma faculdade. Sim. Então, quanto aprendizado, né, que a faculdade da vida te trouxe, que você vai levar aí para a sua vida toda. É o que eu falo, às vezes se estiver demorando, Deus não está preparando nada para te entregar. Deus já tem o controle de tudo, Ele está preparando você para receber. Para receber. Gil, deixa um recado para as pessoas, aproveita e deixa suas redes sociais, mas deixa um recado para as pessoas referente a essa verdade. Quanto que pode influenciar a gente mudar nossos pensamentos? O quanto que pode influenciar a gente mudar os nossos pensamentos? Na geração futura. Quando você muda o seu pensamento, você pode ter certeza que alguém da sua família vai olhar e vai falar: eu quero isso para mim. As pessoas que estão ao seu redor, mesmo aquelas que não acreditavam naquilo que você falava, vão falar: eu quero isso para mim. É engraçado que quando eu comprei o meu carro, quando eu fui até a agência para tirar o meu carro, quando eu cheguei em casa à noite com meu namorado, ele falou assim: me explica aí como é que você fez aquela história da foto. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa história da foto? Me fala aí como é que é. E hoje, foi domingo, nós estávamos conversando, e ele me falou o seguinte: você me inspira. Você, meu namorado é uma pessoa assim, gente, inteligentíssimo, tá? Tá fazendo um doutorado, um cara muito inteligente. E aí ele me falou o seguinte: você me inspira. Você inspirar uma pessoa de fora, que ali te acompanha numa rede social, é uma coisa. Você inspirar uma pessoa de dentro da sua casa, que vive com você, que te conhece na íntegra, que acorda do seu lado, fala, mulher, fala pra caramba. Sabe dos bastidores. Sabe dos bastidores, é completamente diferente. Gil, eu vou pedir para você deixar então uma mensagem para as pessoas, falando sobre essa importância de mudar a nossa forma de pensar. Eu vou deixar uma frase que eu gosto muito. Sua mente é a chave. Abra as portas dos seus pensamentos certos e encontrará a vida que sempre desejou. Ou seja, a partir do momento que você se alinha com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer para a sua vida, que você quer de melhor para a sua vida, gente, Deus vai se encarregar em algum momento de te entregar aquilo. O que as pessoas precisam entender é que não adianta você ficar sentado no sofá. Você precisa sair para fazer esse movimento. Você precisa trabalhar, você precisa se dedicar ao seu trabalho, você precisa dar o melhor para você realmente, Deus entender, né? O universo entender que você é merecedor daquilo. Porque às vezes você quer, mas você não se coloca na posição de merecedor. É isso. E eu assino embaixo, tá? Meu amor, muito obrigado, tá? Um prazer. Que incrível esse momento aqui com você. Foi a primeira vez, mas não a última, pode ter certeza, tá? E assim, que bom que você foi até o fim, porque hoje a gente pode se alimentar da tua história, da tua experiência, isso nos dá um gás e é real. O movimento é real. É real. Que bom, meu amor. Eu que te agradeço, estou muito feliz também de estar aqui com você. Para mim está sendo um presente,
tá? E eu quero que você saiba que isso que eu estou vivendo aqui hoje também faz parte de um dos meus sonhos, que era um dia poder sentar, gente. Vai sentar muito. Estar aqui, tá? Fazendo nesse momento de descontraído, de sair um pouquinho da caixa, né? De dentro da sala. Então, assim, para mim está sendo muito prazeroso estar aqui com você. E foi algo que realmente eu desejei, joguei pro universo e falei, agora vai. Entendi, calma aí. E aí, no momento certo, a coisa aconteceu. E eu só tenho a te agradecer. Que gratidão. Bom. Volte mais vezes. Com certeza! Tá? Vai ser um prazer. A casa é sua. Pessoal, esse foi o nosso episódio. Como os nossos pensamentos podem moldar a nossa realidade. Não preciso falar mais nada, né? Por mim, eu ficaria aqui até amanhã. Mas é isso, fica com a gente, siga as nossas redes sociais, porque tem muito mais coisa vindo por aí, tá bom? Beijão, até a próxima. Amei. Amigo maravilhoso, eu quero fazer.